Oi, gente! Hoje trago novidades de gabaritos pra vocês. Essa é uma peça que é uma velha conhecida aqui do canal. Quem já acompanha aqui há mais tempo vai se lembrar dela, porque foi uma das primeiras peças que eu fiz por aqui. Que é dessa necessaire porta-maquiagem aqui. Se você é novo, você também vai adorar fazer essa peça, porque ela fica linda e é muito fofa. Olha só, ela tem esse compartimento aqui no meio, é uma necessaire que fica grudadinha nela aqui no centro, tem um bolsinho plástico aqui de um lado e do outro lado tem um espacinho pra guardar os pincéis de maquiagem. E eu tô lançando junto com o Carrossel da Arte o gabarito dessa peça, então fica bem mais fácil de cortar. Aqui tem a parte do corpo, da bolsa interna e da aba juntinhos. E a gente também lançou esse mês o gabarito de porta-moedas. Esse aqui eu vou mostrar com mais detalhes lá no meu Instagram. Mas tem 3 modelinhos aqui, 2 modelinhos de porta-moedas e uma bolsinha um pouquinho maior aqui, uma referência um pouquinho maior pra gente fazer uma bolsinha. Vou mostrar tudo por lá, então se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá. E esse gabarito aqui você vai encontrar no site do Carrossel da Arte, o link tá aqui na descrição do vídeo. E também tem cupom de desconto pra você usar lá, que é Arte da V. Agora bora aprender a fazer essa peça? Bom, pessoal, o nosso gabarito, ele é composto por 3 partes. Essa maior aqui é o corpo externo da nossa necessaire. Essa aqui do meio, que tem esse formato de trapézio, é a parte da bolsinha que vai no meio da nossa peça. E essa parte menorzinha aqui é as abas, tá? Tanto a aba externa quanto a aba do porta-pincéis. Então, a gente vai cortar a parte do corpo da peça, uma vez no tecido externo, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro. A parte da bolsinha interna a gente vai cortar 2 vezes no tecido externo e 2 vezes no tecido de forro. E a aba a gente vai cortar uma vez no tecido externo, aqui com a manta também, e uma vez no tecido de forro. Essa parte aqui vai ser a minha aba externa. E a outra, eu só risquei ela aqui no meu tecido e coloquei ele virado direito com direito, tá? Então 2 vezes no tecido. E além dessas partes que já estão no gabarito, a gente também vai precisar cortar no tecido 2 tirinhas aqui. Essa parte é opcional, se você quiser você pode usar um viés pronto, mas eu cortei 2 tirinhas medindo 22 centímetros por 4 e dobrei como se ela fosse um viés, tá? E aqui, pra parte do porta-pincéis, eu tenho um retângulo de tecido que tá medindo 21 por 20. Então ele tem 21 por 20 centímetros. A gente vai dobrar ao meio na parte do 20, tá? Então, no final, quando ele estiver dobrado, ele vai ter 10 centímetros de altura. E aqui eu também preciso de um plástico. Eu tô usando o vinil translúcido, você pode usar o plástico da sua preferência ou até fazer o bolso com tecido mesmo. Ele também tá medindo 22 por 10 centímetros. Eu vou começar montando essa parte da bolsinha interna e, gente, aqui é super fácil de fazer. É como se a gente fosse montar uma necessaire básica qualquer. Eu vou passar bem rapidinho nesse vídeo para não ficar muito enrolado, mas se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo e no comentário fixado o vídeo da necessaire básica simples para você seguir, que lá tá bem detalhadinho, tá? Aqui eu vou passar mais rápido. Aqui, na hora de fechar a minha peça, eu gosto sempre de fechar primeiro a parte da base e depois fechar as laterais. E aqui na base do forro, a gente tem que lembrar de deixar uma aberturinha para desvirar a peça depois. Agora, a única coisa que eu vou fazer de diferente vai ser aqui no meu tecido de forro, eu vou abrir ele um pouquinho e eu vou passar uma costura como se fosse fazendo uma mini caixinha de leite bem aqui nessa pontinha. Você pode costurar ele usando a margem aqui da sua máquina mesmo, ó. Eu vou colocar a minha ponta aqui no 1,5. Mas isso a gente vai fazer só no tecido de forro. O tecido externo a gente vai deixar com a pontinha normal.
bolsinha interna pronta, também fechei o forro dela já. Agora a gente vai reservar essa parte e preparar os nossos outros bolsos. Essa parte aqui do meu porta-pincel, eu passei ela a ferro aqui virada já pro lado do direito, mas a gente vai ter que costurar ela dobrada do avesso. Eu gosto de assentar no ferro pelo lado do direito, porque aí quando eu desvirar, ele já vai ficar assentado certinho. Então, ó, eu vou dobrar ele aqui novamente e vou passar uma costura fechando as laterais, usando a margem do meu calcador, que é de meio centímetro. E aqui, no meu outro bolso, eu vou pegar o meu zíper, eu vou costurar de cada lado um desses meus acabamentos aqui de tecido, ó. A gente coloca o acabamento com a parte aberta virada pra fora do nosso zíper e passa uma costurinha aqui pra fixar essa parte. Então a gente abre ele pra costurar, tá? Abre e passa a costurinha ali com um pezinho de máquina também. Eu vou fazer isso dos dois lados do meu zíper. E aí depois que eu fizer isso, eu vou encaixar o meu plástico aqui dentro e vou passar uma costura fixando o plástico. Aí o bolsinho plástico vai ficar desse jeitinho. E eu também vou aproveitar e já vou costurar a minha aba interna. Eu vou só passar uma costura aqui exatamente em cima do risco que eu fiz, deixando essa parte reta aqui aberta. Prontinho, gente, agora eu vou cortar todo o excesso de tecido e vou desvirar as minhas partes. Agora, para fazer a aplicação do meu porta-pincel, eu fiz uma marcação aqui no meu tecido de forro da parte principal, marquei o centro dele, e aí a partir do centro eu contei 2 centímetros. E a partir desses 2 centímetros eu fiz aqui um risco, e aí eu contei mais 12 centímetros. Então, esse espaço aqui tem 12 centímetros. Aí depois que eu fiz essa divisão, eu fui lá e fui marcando de 2 em 2 centímetros, bem aqui no meio, ó. Essa daqui vai ser o limite pra gente costurar as divisórias do nosso porta-pincel. E aí a minha parte de tecido, eu também fiz as marcações aqui, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar direito porque a caneta tá meio da cor do tecido. Mas essas 4 primeiras marcações aqui eu fiz com 3,5 centímetros cada uma de distância, e essas duas últimas ficaram com 2,5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro costurar as laterais, aqui ó, a gente vai alinhar com aquele risco da marcação dos 12 centímetros. A gente primeiro passa uma costura fixando uma lateral e depois fixando a outra. E depois eu vou encontrar essa linha que eu fiz aqui no meu tecido do bolsinho, eu vou encontrar com a marcação que eu fiz no tecido de forro aqui embaixo. E aí eu vou criar as divisórias, porque daí a gente quer que esse bolso tenha um volume aqui para comportar o pincel. Agora, com todas as divisórias costuradas, eu também vou fechar essa parte aqui de baixo. E aí eu sempre vou fazendo uma preguinha aqui, ó, com o tecido, você dá uma dobradinha de leve e vai passando a costura até fechar tudo aqui embaixo. Agora, para terminar de formar aqui o nosso forro, eu vou posicionar a minha aba. Eu vou colocar ela bem aqui, ó, no meio desses 12 centímetros que eu marquei. Vai sobrar mais ou menos meio centímetro para cada lado. Vou passar uma costura bem aqui em cima. Na minha aba, eu não passei pesponto, mas se você quiser passar um pesponto na sua, vai ficar bem legal também. E aqui do outro lado, eu vou posicionar o meu plástico alinhado aqui com a ponta, ó. O plástico tá virado aqui para esse lado. E eu vou passar uma costura fixando essa parte aqui de cima, onde o nosso tecido já tem o acabamento. Agora eu vou pegar aqui um pedaço do meu corpo da peça,
vou colocar ele viradinho pra baixo e vou posicionar o meu tecido de forro virado pra cima. Aí a gente vai alinhar aqui pelas extremidades e eu vou passar uma costura fixando. Eu acho mais fácil passar essa costura aqui pelo lado do tecido principal, que aí ele escorrega menos. E eu ainda não coloquei o cursor aqui no meu zíper, então o que eu vou fazer? Eu vou costurar toda a volta e quando eu chegar aqui nos dentinhos de um dos lados do zíper, onde eu deixei essa ponta aqui pra passar o cursor, eu vou deixar sem passar a costura por cima. Vou fazer isso só depois que eu colocar o cursor na minha peça. Eu acho mais fácil colocar o cursor depois pra ele não criar aquele calombinho aqui e aí acaba dando uma distorcida na hora que a gente tá costurando. Eu também já vou aproveitar e vou costurar a minha aba externa. Eu vou colocar o tecido de forro virado direito pra baixo, a parte de cima virada aqui com direito pra fora mesmo, e eu vou passar uma costura bem na beirada toda a volta, só pra fixar esses dois tecidos. Depois a gente corta todo esse excesso. Prontinho, gente, costurei os bolsos e também fui lá e cortei todo o excesso, já que tinha de tecido e tal. E agora eu vou posicionar essa minha bolsinha aqui do meio. Eu vou aproveitar aquela marcação que eu já tinha feito, riscado aqui o meio da peça. Aí eu vou pegar a minha bolsinha e vou tirar aqui o meu forro pra fora, ó. E eu vou posicionar ela alinhada aqui com o meio. A gente deixa essa costura alinhada no meio, vai sobrar uma pontinha pra cada lado, ó, vocês vão ver que vai ficar pra fora. E é exatamente essa a intenção. Eu gosto de jogar a bolsinha assim, ó, toda pra dentro. Aí você alinha ali pelo centro e a gente vai passar uma costura aqui em cada ponta pra fixar ela na parte do corpo aqui da nossa peça. Depois de fazer isso, eu vou pegar a minha aba, vou fazer o acabamento dela aqui com o viés e eu vou posicionar ela centralizando com a minha peça aqui junto na parte do porta-pincel. Eu vou fazer a aba desse lado para eu poder conseguir colocar o meu botão, porque eu vou precisar colocar o botão aqui por dentro do meu bolso de plástico. Se eu fosse colocar o botão do lado do porta-pincel, eu não ia conseguir, ele ia acabar ficando aqui nas costuras. Beleza? Gente, agora eu vou fazer todo o acabamento em viés aqui na minha peça, costurando aqui pelo lado de dentro e rebatendo por fora. Essa parte aqui do meio, parece que ela dá uma complicada na hora de costurar, mas é bem simples, é só você amacetar ela inteira lá. Eu só dou a dica de dar uma puxadinha no forro pra você não costurar o forro junto aqui no cantinho, né? Mas ela não vai te atrapalhar, pode costurar normalmente. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça. Só finalizei ela colocando o botãozinho, tô usando o botão Ritas, que é aquele de plástico. E como eu falei pra vocês, ele ficou aqui por dentro da peça, ó, dentro do bolsinho. Se você quiser fazer esse bolso de plástico aqui um pouquinho maior, você consegue fazer. E também dá pra adaptar essa peça pra outras finalidades. Se você não quiser fazer ela pra guardar maquiagem, você pode fazer dois bolsos de plástico, que vai ficar legal. Ou fazer um bolso de tecido também, porque ela também funciona como um estojo para guardar caneta, lápis, etc. Então eu espero que vocês aproveitem bastante esse projeto, que esse gabarito facilite a vida de vocês aí e que essa peça venda muito no seu ateliê. Tchau e até a próxima!